Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos estar comentando sobre uma decisão bem recente, bem interessante e bem relevante do STF, certo? Que foi proferida agora nessa quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024, que foi justamente dizendo que a separação de bens em casamento de pessoas acima de 70 anos não é mais obrigatória, certo? Vamos entender aqui um pouquinho a questão, tá? Pessoal, o Código Civil, certo, que rege essa questão, né, de direito de família, prevê no seu artigo 1641, inciso 2, que em casos de casamento de pessoas acima de 70 anos, o regime obrigatoriamente deveria ser adotado o regime de separação total de bens, certo? Aí vamos explicar aqui o que é que significa isso, separação total de bens, certo? Quando uma pessoa ela se casa, ela pode optar pelo regime de bens do seu casamento, certo? E para simplificar, vamos dizer que existem três, né? Na realidade são quatro, mas os principais são três. Existe a separação total de bens, né? A separação, a comunhão parcial ou a comunhão total de bens. São esses três regimes de casamento que existem, tá? Como é que funciona a separação total? É aquele regime em que as pessoas se casam, mas o patrimônio de cada um dos nubentes, né, de cada uma das pessoas, né, continua sendo seu patrimônio particular, né? Então, ou seja, os bens eles não se comunicam, né? Então, o patrimônio do esposo continua sendo do esposo, da esposa continua sendo da esposa. Cada um continua com o seu próprio patrimônio. Essa é a separação total de bens. A comunhão parcial de bens, que é o regime padrão do casamento, é aquele em que, a partir do casamento, os bens que sejam adquiridos dali em diante, se presume que esses bens foram adquiridos pelo esforço comum do casal. Então, se comunicam, né, na comunhão parcial de bens, se comunicam os bens, né, os bens que o casal adquire a partir do casamento, certo? E os bens anteriores, né, ao casamento continuam sendo particulares. Então, comunhão parcial, só do casamento para frente que existe essa comunicação de bens. E comunhão total de bens ou comunhão universal de bens é aquele em que as partes concordam que os bens particulares de cada um dos casados, né, dos nubentes, eles se comunicam, então passa a não existir bens particulares. Todos os bens, a totalidade dos bens passa a ser do casal, tanto antes como posterior ao casamento. Então existem esses três regimes, para simplificar, de bens, né, no casamento, tá? E essa decisão, agora vamos voltar aqui para a decisão, certo? Ela justamente afastou a obrigatoriedade ou regime obrigatório de separação de bens nos casamentos de união estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos. Ou seja, essa obrigatoriedade do regime de separação de bens pode ser alterado pela vontade das partes, certo? E isso em respeito ao direito de autodeterminação das pessoas idosas, ou seja, que os idosos, como qualquer pessoa, né, pode sim, tem sim o seu direito de escolha, né, enfim, dizer como quer dispor, enfim, em relação ao seu patrimônio, tá? Agora, para que a pessoa, né, o idoso, possa, por exemplo, já casado, né, ou já em união estável, se ele quiser alterar o seu regime de bens, é necessário uma autorização judicial, no caso do casamento, ou manifestação em escritura pública, no caso da união estável, certo? E é importante, pessoal, esse ponto é importante ressaltar, que essa alteração só produzirá efeitos patrimoniais para o futuro, certo? Então, por exemplo, um idoso que já é casado ou em união estável, um idoso com mais de 70 anos, casado ou em união estável, que resolve, de acordo com a decisão do STF, alterar o seu regime de separação obrigatória para, por exemplo, comunhão parcial ou comunhão total, por exemplo, isso aí só vai valer da data em que ele faz esse pedido
para frente, não vai retroagir, ou seja, não vai se aplicar a bens adquiridos antes daquela data, antes daquele momento em que ele pede para mudar. Então, novamente, aquela mudança, aquele só vai valer dali para frente, ou seja, para os bens adquiridos dali para frente. Os bens anteriores, né, continuam, né, sob a regra da separação total obrigatória. Ok? E os argumentos, né, da decisão é justamente isso, né, que a Constituição Federal ela veda, ela proíbe a discriminação por motivo de idade, certo? E no geral, pessoal, eu concordo com essa decisão do STF, tá? E até porque nós temos que lembrar que hoje em dia, com o avanço da medicina, né, e da melhoria das condições e da qualidade de vida, as pessoas estão vivendo mais, então está havendo um aumento da expectativa de vida, certo? Então, a pessoa com 70 anos, se antigamente, há algumas décadas atrás, era uma pessoa que se já considerava no fim da vida, que já não tinha muita expectativa, hoje em dia, uma pessoa com 70 anos tem sim uma expectativa de viver mais uma década, 2 décadas ou mais, certo? E ter uma vida com qualidade, com saúde e por isso ter o direito de escolha de como, né, dispor do seu patrimônio, certo? Né? Então antes se pensava, uma pessoa com 70 anos, né, já está ali no final da vida, então se pensava em resguardar apenas os direitos dos futuros herdeiros, né? Então já estaria se pensando em resguardar uma futura herança, os direitos dos futuros herdeiros. Hoje em dia, né, essa decisão veio deixar isso muito claro, que se deve pensar, antes de qualquer coisa, no próprio idoso, que ainda tem seu direito de escolha, né? Mas claro, aqui, né, enfim, salvo o caso no idoso, né, que já está interditado ou em curatela, né? Se o idoso ele está em pleno gozo de suas faculdades mentais, ele pode sim escolher qual o seu regime de casamento que ele quer, entende mais adequado, né? Salvo aquele, como eu falei, que já está, né, interditado ou sob curatela de alguém, que aí nesse caso realmente ele não estaria mais, né, em gozo das suas faculdades mentais. Ok, pessoal, então foi firmada essa tese pelo Supremo Tribunal Federal dizendo justamente isso. Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação obrigatória previsto no artigo no Código Civil pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública, tá bom? Pessoal, pois comentem o nosso vídeo, compartilhem com pessoas com quem vocês acham que possa interessar e até o próximo vídeo. Valeu!